atrás tivemos casos, ou temos estado a acompanhar, casos de mulheres infiéis. Aquelas mulheres que saem e vão engravidar fora do relacionamento conjugal. Está num familiar do nome, de um apelido, desculpem, que diga Maunze, vai engravidar na família Massinga. O que acontece normalmente? Ela faz a gestação na família Maunze e depois chega uma altura em que aquela criança nasce. Se tiver sorte e não sofrer durante o período de gestação da gravidez, já vai ser uma vitória. Mas quando a criança nasce, se os Massinga, que são eles que são o verdadeiro DNA espiritual daquela criança, forem fortes, aquela criança vai nascer, dar problemas de choros. Aquela criança vai sofrer certas questões que já sabemos nós, que não gostamos de tapar o sol com a peneira, que algumas mães, quando isso acontece, saem e procuram ir invocar certos apelidos nas ruas para que a criança pare de chorar. Em algum momento isso pode até funcionar. Em algum momento isso se nega a funcionar. A mãe escolhida dos Maunze sairá para poder fazer o quê? E ir lá nos Massinga e dizer que, olha, esse vosso filho não me faz ficar em paz no meu lar e eu tenho medo de perder esse lar. Os Massinga irão fazer aquilo que é o padrão que conhecem, da tradição deles, para que aquela criança não dê barulho, não dê barulho no lar em que aquela mulher está. Porque eles irão fazer a formalidade daquilo que o DNA espiritual dos Massinga quer, para que aquela criança não seja exigida na família em que ela lá estará. Porque o DNA não conhece erro. Não é aquilo de que é porque eu fui lá roubar, porque não. O DNA conhece aquilo que é dele através do sangue. É por essa razão que quando a gente fala de pactos, os pactos são perigosos, porque eles conhecem a linhagem de sangue de quem foi lá os fazer. Então, a criança cresce, se foi feito esse padrão, e a criança cresce, chega a uma altura, aquela criança vira homem ou menina. Quando começa a dar os passos importantes da sua vida, o mesmo DNA começa a exigir para que a criança possa saber, ou essa mulher ou esse rapaz, possa saber a sua identidade espiritual, para que os dons desse DNA que essa pessoa carrega não sejam ofuscados. Porque cada família tem o seu DNA e cada DNA carrega o seu dom. Razão pela qual nós criamos gado até hoje em dia, mesmo em terrenos apertados, se nós formos pessoas que viemos de uma linhagem de pastores. Falo de pastores de gado. Se nós formos de pessoas da agricultura, também é dizer a mesma coisa. É uma questão que ninguém precisa de nos dizer. O próprio DNA já nos dita essa verdade. Agora, é importante nós sabermos quem somos para que não possamos cair no erro de podermos adotar certas culturas e tradições que não nos façam bem. Quando naquela altura falava-se da árvore genealógica familiar, era muito mais no conceito de preservar esses valores do DNA familiar. É importante, alguém já me dizia há algum tempo atrás, que era muito importante que a gente ficasse com os anciãos para que eles pudessem nos contar as histórias do passado da nossa família, para que nós pudéssemos passar o mesmo para os nossos filhos, para que o legado do nosso DNA familiar não pudesse morrer. Há pessoas hoje em dia que têm muito poder de sorte, mas que tal poder não está a funcionar, porque a conexão entre esse DNA espiritual, familiar e essa pessoa estão distantes. Vamos lá ver, eu sou xará de Ngungunyane. Ngungunyane foi um grande líder. E eu sendo xará de Ngungunyane, a hierarquia do DNA de Ngungunyane está comigo. Mas se eu não souber como me conectar espiritualmente com Ngungunyane, praticamente eu dever uma sorte que só se perde, porque não terá nenhuma firmeza, não terá nenhuma sustentação. Um curandeiro, para poder cuidar de alguém, para que alguém possa ficar bem, essa pessoa tem que ter uma conexão com a sua ancestralidade. Um religioso sábio não esconde a verdade de a pessoa ter a necessidade de conhecer as suas origens, porque nós dividimos aquilo que é o padrão daquilo que Deus fez e nos deu na terra, e disse a mesma Bíblia que haveriam
os nossos deuses da terra. Deuses da terra a quem eles se referiam? Referiam-se aos nossos pais, os nossos avós, aquelas pessoas que conhecem a hierarquia daquilo que é a origem daquilo que a terra que lhes foi dada nos ofereceu. Então, não é nenhum erro você em algum momento ter que reconhecer a sua ancestralidade, não é nenhum erro em algum momento você ter que ajoelhar e agradecer os seus avós quando alguma coisa boa acontece contigo. É uma questão tão simples e clara que quem ensinou-nos a dizer que isso era feitiço era para poder nos roubar aquilo que era o nosso poder de vivermos tão bem, às tantas sem precisarmos de irmos até em alguns lugares onde a gente vai. Um passo é sagrado, mas ele funciona para quem conhece a quem ele dirige esse passo. Se tu tens um xará que tu não sabes como se interligar com ele espiritualmente, praticamente você vai sofrer tanto, poderá orar por uma vida inteira, nada vai acontecer, poderá vir ter com um curandeiro, se esse curandeiro não souber como lidar consigo em termos de conhecer a profundidade, de como coligar-te com esse seu xará, praticamente vai ser um tempo perdido. Então, temos que conhecer a nossa história, o nosso DNA é muito importante para que nós possamos avançar com o histórico daquilo que é o legado familiar e podemos também propagar o mesmo para as gerações futuras. Não tenham medo da tradição. A tradição é muito boa e tudo aquilo que vive-se no mundo tem uma tradição. E não tenham medo, quando não perceberem alguma coisa, é irem procurarem um especialista na espiritualidade. Eu não tenho nada contra a religião. A religião tem também profetas. Quem conseguir achar que na sua fé pode ter como profeta, desde que o profeta não faça a pessoa perder-se dentro dessa espiritualidade, é bem-vindo. E também, se precisar, como é básico, quem conhece melhor de tradição é o médico tradicional, obviamente. Esse que hoje em dia é discriminado. Seria em algum momento uma boa coisa ir procurar o médico tradicional e verificar o histórico da sua família e dizer, olha, isto faz assim, 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 assim. Porque temos desfoques aqui. Onde se tu, por exemplo, tens uma questão que precisa de ir a pé e água e mais alguma coisa, se vais ter comigo, eu como um profeta, um líder religioso, é dizer, olha, não faça isso, porque isso é diabólico perante os olhos de Deus. Mas eu, quando estou em casa, faço isso. Porque a tradição é uma coisa que não morre, é aquilo que a ancestralidade não vai deixar de existir. Mas se vier ter com uma pessoa de tradição, praticamente, não vai te dar volta, vai dizer, olha, vai pegar, pega isto, mas aquilo, faça isso, porque isso é o que vai te dar vida. Esta nem vai te dar banho, não vai fazer nada, estas coisas já andam bem. Temos irmãs hoje em dia que não são felizes nos lares. Os maridos lhes lobolaram, casaram-lhes e disseram que não podiam passá-las, porque se forem a passar elas vão carregar um demônio. É um grande equívoco isso. É um grande equívoco que precisamos nós de pararmos, nós que fomos lobolar filhas, que fez-se a cerimônia sem se fazer o invoque tradicional. E vocês que foram loboladas, que eram felizes com os vossos maridos, foram para casa, fizeram de forma europeia esse anelamento, não se fez o invoque. Como é que vocês estão a viver? Em algum momento precisamos de balançar aquilo que é certo e errado. Porque nós aprendemos através daquilo que as pessoas nos dizem, mas em algum momento também temos que procurar ver, afinal de contas, o que é a nossa realidade. Porque a espiritualidade não quer boca, só quer ouvidos. E a espiritualidade é mais individual do que generalizada. Vamos acordar, voltemos à tradição para podermos conhecermos aquilo que é a nossa origem e não percamos aquilo que são os princípios da vida, porque o princípio da vida já nos diz que nós somos a igreja de Deus e Deus é o superior que existe na terra. O homem que depois veio dividir o Deus e das crenças do homem, daquilo que é a maneira de podermos adorar o Deus sem perdermos os nossos princípios como filhos de Deus. Vamos a isso. Foi mais uma dica dada do vosso coach espiritual, Mateus Noveno. Espero que subscrevam e partilhem essas dicas, não é? Para que possamos continuar a sobreviver e a dar-vos mais dicas neste canal que é nosso e é seu também. Estamos juntos? Vamos falar